pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio da Jornada Emagrecer. Daqui a pouquinho nós já vamos começar, falando sobre o tema de hoje, quantas pessoas vão aí entrando. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa live. E se você que já vem acompanhando a Jornada Emagrecer, nós já estamos no 7º episódio. Eu acredito que tem sido muito bom para você. Eu acredito que coisas diferentes, têm acontecido. Se você tem começado a colocar em prática tudo que eu estou ensinando aqui ao longo desses 6 episódios, com o de hoje 7, se você tem colocado em prática, eu tenho certeza que você já começou a ver alguns resultados. Antes de começar o tema aqui hoje, só dar algumas informações. Vocês podem ficar à vontade para falar aí nos comentários, para colocar as dúvidas de vocês que surgirem ao longo da live. No final eu sempre volto para poder estar respondendo. Quem quiser também pode enviar solicitação, já pode enviar agora se vocês quiserem, que no final da live também eu vou poder estar chamando algumas pessoas para poder estar falando sobre o seu processo de emagrecimento, para poder estar tirando as suas dúvidas. Enfim, é um momento onde você vai poder estar aqui ao vivo comigo para poder esclarecer melhor qualquer dúvida que você tenha com relação à live de hoje, mas também com o seu processo de emagrecimento, com a sua mudança de hábitos, enfim. É um momento onde você vai poder estar tirando todas as suas dúvidas. E também vocês podem, como eu falei, colocar aí nos comentários, ok? Boa noite, Cristina. Boa noite, Antônio. Gente, sejam muito bem-vindos. Para a gente poder ganhar bastante tempo, eu já vou começar aqui o tema de hoje. Para quem acompanhou aí no Instagram, no feed, nos stories, hoje eu vou falar sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. Mas antes, por que eu decidi trazer esse tema? A gente está vivendo um momento onde a gente tem uma série de experts sobre o assunto nutrição, sobre o assunto emagrecimento. E o que eu mais tenho visto são pessoas que saem postando na internet, porque a gente é livre para poder postar o que a gente quer, para poder postar o que a gente acha que é certo. E por conta disso, sem perceber, a gente acaba levando o outro ao erro. Sem perceber, as pessoas acabam induzindo o erro de outras pessoas. E aí a gente tem diversas coisas falando sobre emagrecimento. E para quem está iniciando, para quem quer começar ali direitinho, da forma correta, acaba batendo uma dúvida, acaba às vezes fazendo algo de errado, e isso às vezes desmotiva, e isso às vezes se torna um motivo para a pessoa desistir. E não por culpa ali dela, mas porque ela viu uma informação que às vezes estava errada, ou então uma informação que ela não soube interpretar, uma informação que às vezes a pessoa postou ali um resultado dela, algo que funcionou para ela, mas que não necessariamente, eu já falei muito sobre isso aqui em lives, que não necessariamente vai funcionar para o outro. E aí a pessoa vai, faz, não dá certo, fica na dúvida, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para trás, se vai para frente. E aí surgem essa série de dúvidas e a pessoa não sabe para onde vai, não sabe como fazer. E aí a vontade de emagrecer, a vontade de alcançar os objetivos, o resultado, vai ficando de lado, vai ficando às vezes até mesmo distante. E tudo porque faltou ali um direcionamento correto. Então a live de hoje é para isso, é para trazer quais são os principais mitos, o que eu mais tenho visto na internet e que muitas pessoas acabam acreditando que é verdade, e trazer também algumas verdades sobre o emagrecimento e como é que vocês podem fazer para identificar quando é mito, quando não é, ou seja, o que vocês podem fazer para quem já iniciou o processo de emagrecimento não cair mais em nenhuma armadilha, e para quem ainda não começou, mas está com muita vontade, poder começar com o pé direito, poder começar da forma correta. Ok, pessoal? Então,
Para a galera que entrou aí depois, boa noite, sejam bem-vindos e vamos ao tema de hoje. Como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre o emagrecimento. Nosso 7º episódio da Jornada Emagrecer. Como eu estava falando, a gente tem uma série de informações na internet e a gente às vezes não sabe o que é correto e o que não é. E aí, né, montando essa live de hoje, eu fui para onde? Para a internet, para poder ver também o que tinha lá, poder pegar mais algumas coisas. E aí eu me deparei com uma série de temas falando sobre emagrecimento, temas que já estão bem na boca do povo, como por exemplo, Nutri, se eu comer carboidrato à noite eu engordo, isso é mito ou é verdade? Quem já me acompanha aqui já há um certo tempo, quem já tá comigo lá desde o início, já assistiu a uns vídeos que tem lá no IGTV, lá no YouTube, sabe que eu já fiz até um videozinho falando sobre isso, né? Alguns mitos e verdades. E eu falei em um deles, é sobre o carboidrato, né? Que não tem problema você consumir carboidrato à noite. Tem a questão do carboidrato, né? Que a gente tem uma classificação de carboidratos simples, carboidratos complexos, enfim. Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas só para vocês verem como esse é um assunto que já está bem batido, mas que a gente ainda encontra pessoas tendo essa dúvida. A gente ainda encontra pessoas que perguntam: carboidrato engorda mesmo? Se eu quero emagrecer, então eu preciso cortar ele da minha alimentação? Se eu comer à noite, vai prejudicar o meu processo de emagrecimento? Enfim, a gente ainda encontra pessoas com essas dúvidas. E eu acredito que essas dúvidas são porque ainda falta a informação correta. Ainda falta alguém que chegue lá e diga a verdade. Diga: olha, isso é mito, não vai por esse caminho. Então, mais uma vez, é por isso que eu decidi incluir esse tema na Jornada Emagrecer. E um dos mitos, que já é o primeiro, que eu separei em 6 mitos para a gente poder discutir aqui nessa live de hoje. E o primeiro mito que eu separei aqui para vocês, que é algo que é muito comum as pessoas confundirem, é sobre alimentos diet e light. Se isso realmente ajuda no processo de emagrecimento, se pessoas que estão fazendo dieta precisam consumir alimentos diet e light. E a verdade, pessoal, é que alimentos, né, nessa categoria, primeiro de tudo, são alimentos que são industrializados, então o seu consumo ele não pode ser à vontade, ele precisa ser moderado, ele precisa ser analisado com cautela. Não é porque um produto é diet ou light que ele é saudável, que ele é saudável e que ele se adequa ao seu planejamento alimentar, as mudanças que você está fazendo na sua alimentação. E por quê? Produtos que estão nessa categoria querem dizer o quê? Querem dizer que eles são isentos de um determinado nutriente, de um determinado item ali na sua lista. Por exemplo, ele pode não conter o açúcar ou o sódio, ou ele pode ser um alimento que é reduzido em calorias, é reduzido em algum item. Ou seja, você pode ir lá olhar na prateleira do mercado: esse produto é 0 sódio, então eu posso levar para casa. Mas é muito importante, e a gente vai ter até dar um pequeno spoiler aqui para vocês. A gente vai ter um tema aqui dentro da Jornada Emagrecer falando sobre os produtos industrializados. Mas só abrindo um pequeno parênteses, é muito importante analisar o produto na íntegra, olhar a lista de ingredientes e ver toda a composição ali daquele produto. Por quê? O simples fato dele não ter sódio, né, que é o sal, ou não ter o açúcar, não quer dizer que esse alimento é saudável. Primeiro, porque é um produto industrializado, e outro, porque o fato deles não ter esses 2 ingredientes, né, são 2 exemplos que eu tô dando,
não quer dizer que os outros ingredientes que estão ali compondo aquele produto são saudáveis. Às vezes tem uma série de aditivos químicos, edulcorantes, artificiais, ou seja, que não vão ser saudáveis, não é algo que vai ser bom para a nossa saúde. Então é importante estar atento ao produto na íntegra. É preciso olhar o produto como um todo e não apenas diet ou light, eu vou levar para casa. Então, gente, a gente já fica aqui, ó. Esse é o primeiro mito que eu quero desvendar aqui com vocês. Não caiam nessa armadilha de iniciei minha dieta, eu preciso ir lá no mercado e comprar todos os produtos que são diet light. A pessoa vai lá na prateleira, sabe assim, faz assim, uma limpa e põe tudo no carrinho. Não, gente. Quem está iniciando um processo de emagrecimento, quem está querendo perder peso, ter uma alimentação mais saudável, você não precisa incluir na sua alimentação produtos que sejam diet e light. Ah, Nutri, mas se eles estão lá na prateleira do mercado, é porque eles têm alguma finalidade, é porque eles servem para algum público. Sim, servem para pessoas com condições especiais. Por exemplo, um diabético, ele precisa consumir um produto que seja isento de açúcar. Para uma pessoa que tem hipertensão, né, tem ali a pressão alta, então ela precisa de um produto que seja isento ali de sódio, que tenha uma redução. Então, para ela, pode ser interessante esse tipo de produto, mas também não quer dizer que ela pode consumir em sua vontade, porque, como eu falei, ainda continua sendo um produto industrializado. E vamos, gente, ao nosso segundo mito aqui da noite. E esse, eu posso dizer que é um meio termo. É mito, um pouco verdade, depende do contexto. Mas vamos lá. Muitas pessoas, quando querem emagrecer, querem perder peso, elas colocam na cabeça que teve um tempo aí que tava uma onda falando muito sobre isso, sobre a questão do glúten e da lactose. Você precisa cortar o glúten, você precisa cortar a lactose, todos os alimentos que têm glúten e lactose você precisa retirar da sua alimentação se você quer emagrecer. E aí, gente, foi uma coisa, as pessoas ficaram falando tanto de glúten pra cá, glúten pra lá, eu não posso comer glúten, isso tem glúten? Se tem glúten, não quero. Isso tem glúten? Não quero. E foi uma coisa, gente, que as pessoas não sabiam nem o porquê disso. Por que tinha que tirar o glúten? Será que isso realmente faz mal? E aí a gente chega no X da questão. Quem são as pessoas que realmente precisam retirar o glúten da sua alimentação? São as pessoas que têm intolerância. Se elas consumirem alimentos que têm glúten, elas vão passar mal. Elas vão ter uma indigestão ruim, elas vão ficar com desconforto abdominal, enfim, uma série de sintomas. Então, esse grupo de pessoas não pode, em hipótese alguma, consumir o glúten, porque vai fazer mal para elas. Então, elas realmente precisam buscar produtos que sejam isentos do glúten, mas não porque elas querem emagrecer, mas porque o glúten faz mal para elas. Elas foram lá, fizeram o exame e viu que aquilo ali faz mal, então ela precisa retirar da alimentação. E o mesmo acontece com a lactose, né, que é uma proteína presente no leite. Tem pessoas que também passam mal, ficam com desconforto abdominal, né, e não conseguem consumir produtos que têm ali essa proteína, né, os laticínios. Então ela realmente precisa retirar da alimentação. Mas, Nutri, você falou que é meio termo, é um pouco mito, é um pouco verdade? Sim, não falando da lactose, mas falando em específico do glúten, se uma pessoa hoje decide cortar o glúten da sua alimentação, hoje decidir não quero mais comer glúten, ela vai lá e corta pão, corta bolo, corta pizza, corta um monte de coisa. Porque o glúten está presente em diversos alimentos. Ela sim vai emagrecer. Então, ó, show de bola. Então vamos lá, vamos cortar o glúten. Mas qual é o problema? Uma pessoa que não tem intolerância ao glúten, uma pessoa que é saudável, que não tem nenhum problema em consumir este alimento, vai lá e simplesmente decide, ó, não quero mais, vou cortar.
vai chegar um momento em que essa pessoa ela vai sentir falta. Porque, gente, é bom comer um pedaço de pizza? É bom comer um bolo? É bom comer um pãozinho de vez em quando? Sim. E como eu sempre falo aqui com vocês, optar por dietas que são altamente restritivas, optar por cortar drasticamente determinados alimentos da nossa alimentação, nunca é uma boa opção. Nunca é o melhor caminho a ser tomado. E tudo porque, gente, vai chegar um momento em que vocês vão sentir falta desses alimentos, que vocês vão sentir a necessidade. E aí é que mora o perigo. É quando você for lá, tiver um tempão sem consumir determinado alimento, você vai conseguir se controlar diante daquilo ali? Você vai conseguir comer em pouca quantidade? É um questionamento a se fazer. Ah, Nutri, mas se eu retirar o glúten me faz emagrecer, eu retiro, emagreço, depois eu coloco de novo. E é aí que também mora o perigo. Por quê? Você vai lá, vai retirar, vai emagrecer e depois você vai colocar tudo de novo. E isso acontece com qualquer tipo de dieta restritiva, onde você descarta, deixa de lado uma série de alimentos para poder emagrecer, perde peso e depois coloca todos eles de volta sem ter regrado nada, simplesmente coloca tudo de volta na sua alimentação, na sua rotina, e aí você recupera todo o peso de novo. E aí você passa pelo aquele famoso efeito sanfona, ou seja, você perde peso, recupera, perde, recupera. E isso também não é saudável. Não é saudável para o seu corpo, para a sua saúde e muito menos também para a sua mente. Ou seja, você pode sim reduzir o consumo de produtos que tem glúten, por exemplo, tirar ali a farinha de trigo, né, a farinha branca, trocar por uma farinha integral. Você pode sim não consumir pão francês todos os dias. Você pode sim não se entupir de pizza todo final de semana, reduzir. Isso você pode fazer e é super válido. Por isso que eu disse que ele é um meio termo, é um pouco mito, é um pouco verdade. Mas depende do contexto. Quer reduzir o glúten? Ok, ótimo, faça isso. Mas não corte ele drasticamente da sua alimentação se você não é intolerante ao glúten, se você não tem nenhum problema ao consumi-lo. Entenderam, gente? Então, não caiam mais nesse modismo. Agora eu acho que não se fala como antigamente. Teve uma época que se falava muito sobre o consumo de glúten, né? Que engorda, é melhor tirar. E aí as pessoas tiravam drasticamente, depois queriam loucamente voltar a consumir. E também com relação à lactose. As pessoas diziam, vou tirar todos os laticínios. Mas, gente, nós precisamos dos nutrientes que tem nos laticínios, como cálcio, a vitamina D. É importante para a nossa saúde. Pessoas que possuem, né, intolerância à lactose, que têm alergia ali à proteína do leite, elas precisam buscar o cálcio, a vitamina D de outras fontes. Porque elas têm a deficiência ali desses alimentos. Então elas precisam de outros para poder suprir essa necessidade. Gente, eu vou falar mais no finalzinho aqui da live sobre o básico. Sobre o que você tem que fazer, então, para iniciar de vez esse seu emagrecimento. Mas vamos continuar aqui. O terceiro mito que eu tenho para falar aqui com vocês hoje e esse eu já ouvi muito as pessoas falarem, as pessoas me perguntarem, água morna com limão em jejum. O que vocês acham, gente? Vocês acham que funciona, que emagrece, que limpa o organismo? Água morna com jejum. Eu confesso de verdade que eu nunca experimentei, mas eu acho particularmente que não deve ser lá muito bom não. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que as pessoas, né, começaram a achar que água morna com limão em jejum ajuda no processo de emagrecimento? Porque a teoria diz que desintoxifica o fígado, faz uma limpeza no organismo. E agora, eu vou só te dar uma informação
E com essa informação, eu tenho certeza que você já vai desvendar tudo que eu quero falar sobre esse tema, sobre esse mito. O nosso fígado, o nosso órgão, ele é responsável por essa desintoxicação. Se você tem uma alimentação saudável, se você se alimenta bem, faz exercícios, o seu fígado, ele já faz tudo isso para você. Toda essa desintoxicação, o seu fígado faz sozinho. É um dos papéis dele, é uma das funções desse órgão que nós temos. Ou seja, você não precisa de nada externo para que o seu órgão funcione, faça o que é cabível a ele. Então, gente, a gente já logo percebe de cara que tomar água morna, ainda por cima, com limão, em jejum, não necessariamente vai te trazer benefícios. Principalmente se você é daqueles que eu vou tomar água morna com limão em jejum todos os dias. Todos os dias eu vou fazer isso e eu vou emagrecer. Mas aí, chega café da manhã, você se alimenta super mal. No almoço, você se alimenta super mal. No jantar, e aí você faz isso o dia todo. No dia seguinte, você vai lá e faz a mesma coisa, se alimenta mal de novo, mas está firme e forte lá na sua água com limão em jejum. E aí você se pergunta, Nutri, por que eu não emagreço? Um monte de gente falou pra mim que faz isso todos os dias de manhã e tá tendo resultado. A minha vizinha tá lá tendo resultado com isso. E aí a gente chega num ponto, beleza, sua vizinha, quem te passou, pode estar fazendo isso e tendo resultados. Mas vai perguntar para ela como é que é a alimentação dela ao longo de todo o dia, ao longo de toda a semana, ao longo de todo o mês. É bem provável que a alimentação seja bem diferente da sua. Então, você pode sim, se você gosta, tomar sua água com limão, né, de manhã em jejum, você pode fazer isso. Vai te trazer alguns benefícios? Vai ser bom para a sua saúde, desde que a sua alimentação ao longo do dia seja uma alimentação saudável, seja uma alimentação equilibrada. Porque, meu amigo, se não for, a sua água morna com limão em jejum não vai te trazer nenhum resultado, não vai te trazer nenhum benefício. Então vamos ao nosso quarto mito da noite. Comer de 3 em 3 horas. O que vocês acham, gente? Funciona? É bom para todo mundo? É correto? Será que ajuda mesmo a emagrecer? Quem não come de 3 em 3 horas não vai conseguir alcançar o resultado? Isso, gente, caiu assim na boca do povo de um jeito, com uma proporção tão grande, que se você parasse alguém na rua e perguntar se a pessoa quiser emagrecer, o que ela tem que fazer? É quase certo que te respondam, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Mas vamos parar aqui para pensar. Vamos analisar, vamos refletir sobre isso. Será que todas as pessoas têm necessidade de se alimentar de 3 em 3 horas? Não só necessidade, as pessoas têm tempo de fazer isso. Nós vivemos numa vida tão corrida que o que às vezes eu mais escuto aqui no Instagram, ou então de pacientes falando: eu não tenho tempo para fazer minhas refeições. Eu saio de casa cedo, vou pro trabalho, não tenho hora para almoçar, não tenho hora para chegar, eu não sei nem que horas eu como. Como que as pessoas vão se alimentar de 3 em 3 horas? Se isso fosse o grande X da questão, o alvo ali, algo que, nossa, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer, com certeza o número de pessoas que obtêm esse resultado, de pessoas que alcançam seus objetivos, seria muito menor. Porque uma pequena parcela da população consegue se alimentar de 3 em 3 horas ali fielmente. E tudo por quê, gente?
Nós vivemos uma vida tão corrida, uma vida tão agitada. Por exemplo, são quase 8h30 da noite agora. Com certeza tem uma galera aí na live que acabou de chegar do trabalho, ainda nem fez a janta. Quando terminar aqui lá para as 9 horas é que vai pensar no que vai cozinhar. De repente a última refeição foi lá para as 4 horas da tarde. Se bobear, a última refeição não foi o almoço, lá para meio-dia, 1h. E já são 8h30. Como é que no mundo normal, nós seres humanos vamos conseguir nos alimentar de 3 em 3 horas? Então isso aí já é o primeiro ponto para ficar aí na sua cabeça, já para você começar a refletir sobre isso. Então, gente, mais uma coisa, nós somos seres individuais, com necessidades individuais, com necessidades específicas. Então, o que funciona para mim, e isso eu gosto muito de frisar, eu sempre falo, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, vai funcionar para o outro. Então, eu posso sim ter a necessidade de me alimentar de 3 em 3 horas, eu tenho fome, eu como pouco em cada refeição, eu tenho essa necessidade, eu preciso. Mas você, de repente, não tem essa necessidade. Às vezes você não tem fome para comer de 3 em 3 horas, ou às vezes você não tem nem tempo para se alimentar dessa forma. Então, gente, mais uma vez, eu vou falar um pouquinho mais na frente aqui na live o que vocês têm que fazer, mas o que vocês precisam ter em mente, o que mais vale não é de quanto em quanto tempo você se alimenta, mas a qualidade da sua refeição. Você pode fazer 4 refeições ao longo do seu dia. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Basicão. E ser saudável assim. E conseguir alcançar os seus resultados. E conseguir alcançar os seus objetivos. Então, gente, isso de comer de 3 em 3 horas depende. Depende da sua rotina, depende do seu organismo, depende de quem é a pessoa que está ali. Não vai funcionar para todo mundo. Não é todo mundo que se encaixa nesse comer de 3 em 3 horas. Então, gente, é mais uma coisa para vocês não errarem mais. Nós já vimos aqui 4 mitos, né, falando sobre os alimentos Diet Light, falamos sobre o consumo de glúten, lactose, sobre água morna com limão. Se alguém gosta disso, coloca aí nos comentários pra mim, gente, porque sério, eu nunca experimentei. Mas se alguém gosta, se pronuncia aí e me diz se isso é bom. E falamos agora sobre o comer de 3 em 3 horas. Então, gente, quando vocês se depararem com essas informações, até mesmo outras, aqui na live não dá pra gente falar sobre todo o universo da nutrição, sobre tudo que é mito, sobre tudo que é verdade. A gente não tem esse tempo. Se fosse fazer isso, a gente ficaria aqui a noite toda, ia entrar amanhã e quinta-feira e nós não conseguiríamos terminar. Mas o que vocês precisam ter em mente? Analisem o que vocês estão vendo. Não saiam acreditando em tudo o que está na internet. Reflitam, pensem antes de ir lá e fazer. Esse exemplo simples do comer de 3 em 3 horas, para e pensa. Se você simplesmente parar um pouquinho e pensar, pera lá, deixa eu ver. Todo mundo consegue se alimentar de 3 em 3 horas? Será que as pessoas têm tempo para isso? Será que tem fome para isso? Será que realmente é necessário? Comecem a se questionar. Não aceitem tudo como sendo verdade. Se questionem, porque quando vocês começam a se questionar, esse é um processo, é um passo para o aprendizado. Vocês começam a aprender. Agora, se vocês assumem tudo que vocês veem como sendo verdade, isso não traz um aprendizado, isso não traz um benefício para você. Porque você foi lá, olhou, então é verdade, você toma aquilo ali para sua vida, você vai, faz e para você não acontece. Então, gente, se questione o tempo todo, com toda e qualquer informação que vocês se depararem daqui por diante.
se questionem antes de assumir aquilo ali como uma verdade. E o quinto mito, e esse talvez algumas pessoas até já saibam, isso realmente é mito, eu já sabia, principalmente pra galera que já me acompanha, mas é algo que tem chegado até mim, é algo que eu tenho visto as pessoas terem bastante dúvida, por isso eu também resolvi trazer aqui hoje, que é sobre o refrigerante zero, e também agora que eu acabei de lembrar, não, sobre o H2O, mas eu falo sobre ele daqui a pouquinho. Refrigerante zero. As pessoas vão lá e falam, olha, refrigerante zero não tem açúcar, então, super saudável. Vou lá, vou tomar minha Coca-Cola zero, porque, tô super bem, tô na dieta firme e forte. Sinto lhe dizer de verdade, que você tá trocando 6 por meia dúzia. Porque tá bom, não tá lá, é refrigerante zero, não tem açúcar. Mas vai lá olhar a quantidade de sódio desse refrigerante, porque sim, tem. Vai lá olhar a composição, porque primeiro, refrigerante não é nem um alimento. Acho que não pode nem entrar nessa categoria, porque tudo que tá ali, basicamente, é artificial. Tem um monte de corante, de aditivos, tudo que faz mal à nossa saúde. Então, independente se o refrigerante é normal ou é zero, não deve entrar no seu planejamento. Mas eu sou louca por um refrigerante. Eu não consigo almoçar sem tomar lá um copinho de refrigerante. Há pessoas que consomem refrigerante até no café da manhã. Não sei como conseguem, mas tem pessoas que fazem isso. Então, gente, é preciso começar a treinar o paladar aí tirando o refrigerante da nossa alimentação, do nosso dia a dia. Porque de benefício ele não tem nenhum. Não traz nenhum benefício para a nossa saúde e muito menos ajuda a emagrecer. Porque sim, as pessoas falam refrigerante zero ajuda a emagrecer porque não tem açúcar. Mas aí a pessoa vai lá e cai naquela armadilha que eu falei com vocês lá no início da live. Não olham a composição do produto, não olham o produto na íntegra. E aí caem em mais uma armadilha. E o sexto mito, eu falei um pouquinho com vocês sobre ele, mas eu também deixei aqui um pouquinho para o final para poder falar mais um pouco, que é sobre os carboidratos. As pessoas deixaram, os carboidratos assumir o papel de vilão na nossa alimentação. E sim, gente, os carboidratos, eles podem ser os vilões, mas também podem ser os mocinhos, porque a gente tem carboidrato em diversos alimentos. E a gente tem uma classificação entre carboidratos que são simples, carboidratos complexos, que isso vai diferenciar ali na absorção, absorção mais rápida, absorção mais lenta. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Carboidrato está presente nos doces, nas guloseimas, no bolo, na pizza, mas o carboidrato também está presente nas frutas. Também está presente no arroz, na batata, ou seja, alimentos que são saudáveis. Então, será que o carboidrato é o vilão? Ou será que quem é o vilão nessa história toda é quem não sabe escolher? Questionamento. Mas vamos lá. É preciso saber escolher e saber a quantidade desse carboidrato que você vai consumir. Porque até se você consumir frutas em excesso, você vai engordar. Até se você consumir arroz em excesso, batata, você vai engordar. Como se você consumir hambúrguer, pizza, bolo em excesso, você também vai engordar. Ou seja, eu estou falando aqui sobre excessos. Então, se a gente pode destacar um vilão aqui, é o excesso. É quando você extrapola na quantidade. É quando você não tem equilíbrio do que você está consumindo. E é isso que prejudica o processo de emagrecimento, é isso que torna tudo o que você está fazendo, está tentando fazer dar certo, não funcionar. É preciso ter equilíbrio, é preciso
entender ali o que é importante para você no momento. Por exemplo, você se alimentou mal às vezes a semana inteira. Será que vale a pena você se entupir de carboidrato no final de semana? Carboidrato simples, que é pizza, hambúrguer, sorvete, todas as guloseimas. Será que vale a pena? Então é algo que você precisa pensar, precisa analisar. São escolhas. Esteja ciente das escolhas que você está fazendo. Então, não precisa cortar o arroz da sua alimentação, não precisa cortar o pão, a batata, mas precisa ter equilíbrio. Mas precisa ver quais outros alimentos, fontes de carboidrato, também têm aparecido no seu dia a dia. Então, não precisa demonizar o carboidrato, destacar ele como sendo vilão. É preciso analisar ao todo o que é que você tem consumido em excesso, porque é isso que vai fazer a diferença. E nós vimos, gente, aqui 6 mitos, né, sobre o emagrecimento, mitos que são bastante falados, e eu acredito que vocês vão sair da live de hoje já sabendo identificar, tendo mais consciência, analisando, refletindo antes de tomar qualquer decisão. Mas vamos falar também um pouquinho sobre verdades, as verdades do emagrecimento. E eu trouxe um ponto muito importante aqui com vocês, para falar com vocês, que é sobre reeducação alimentar. Agora, né, antes a pessoa falava assim, tô fazendo dieta, tô fazendo a dieta da sopa, tô fazendo a dieta da lua. E agora é o famoso RA, tem até a sigla. Tô fazendo a RA, tô na reeducação alimentar. Mas vocês precisam entender de fato o que é essa reeducação alimentar. Porque o nome já diz, é reeducar, é recomeçar, é fazer diferente, é realmente modificar a alimentação de vocês. E reeducação alimentar, gente, não é diferente de dieta. Não é algo que é momentâneo, não é algo que é até você alcançar o seu resultado. Porque se você faz isso, você está fazendo uma dieta. Reeducação alimentar é uma mudança no estilo de vida que você faz para a vida. Ou seja, decidiu ali, vou começar a minha reeducação alimentar, realmente mude, realmente se esforce a fazer diferente, realmente se esforce a modificar a sua alimentação, a modificar os seus hábitos, a modificar a sua rotina. E isso não é conquistado do dia para a noite. Não é conquistado, hoje eu decidi mudar, então hoje eu já mudei, tá tudo certo, bola pra frente. Não é assim. Como eu sempre falo, você veio construindo os hábitos que você tem hoje ao longo de anos. Se reeducar nisso tudo, não vai ser do dia para a noite. É um processo, é algo que vai ser gradativo. Todos os dias você precisa se esforçar, você precisa tornar com que esses hábitos façam parte da sua rotina todos os dias. Isso é uma reeducação alimentar. Isso é mudar os hábitos. E quando você modifica, você não para. E por que você não para? Porque você começa a desfrutar dos benefícios dessa nova alimentação, desse novo estilo de vida. Então, entenda uma coisa, reeducação alimentar é para a vida. Não, se você começar hoje, estou me reeducando com o pensamento de que isso vai durar 3 meses, isso não é a RA, isso não é uma reeducação alimentar. É mais uma dieta que você está tentando fazer. Quando você realmente muda a sua alimentação, você muda ela para a vida. E sobre os chás, pessoal? Muita gente fala, né? Os chás que ajudam a emagrecer, chá verde, chá disso, chá daquilo, tem que tomar chá. Toma chá
que o negócio é chá, tem que tomar chá para emagrecer. E assim eu indico, sim, chás para as pessoas tomarem, porque os chás realmente eles têm compostos ali bioativos que são importantes para a nossa saúde, ele tem ali funções que são importantes. Os chás, né, diuréticos, como o chá verde, que é um deles, chapéu de couro, cavalinha, enfim, nós temos alguns chás nessa classe dos chás diuréticos que eles auxiliam ali na redução de inchaço, a diminuir ali o... Eita, gente, fugiu o nome. Enfim, ajuda a diminuir o inchaço, a retenção, lembrei, a diminuir a retenção de líquidos para quem tem muito desse problema. E aí, quando você desincha, o que parece? Emagreci, perdi peso. E aí, realmente, porque você acabou eliminando a quantidade de água ali que estava em excesso. Então, por isso que esses chás são indicados, mas eles não são milagrosos. Se você, como eu sempre falo, faz tudo errado na sua alimentação, não pratica atividade física e ficar lá firme e forte tomando chá todo dia, vai chegar um momento que você vai perceber que aqueles chás ali não estão resolvendo de nada. Porque até foi embora ali a retenção de líquido, mas a gordura continua lá. Então, assim, os chás são boas opções? Auxiliam no processo de emagrecimento? Sim, auxiliam. Mas desde que eles estejam alinhados, desde que eles estejam consumidos em conjunto com a sua reeducação alimentar, com a sua mudança de hábitos. Ou seja, não adianta fazer nada de forma isolada, porque não vai funcionar. E o que funciona no processo de emagrecimento? É diminuir a ingestão calórica e aumentar a prática de atividade física. Ou seja, você diminui a ingestão de alimentos, você reduz a quantidade, melhora a qualidade e faz atividade física, sai do sedentarismo. Ah, Nutri, então se eu só mudar minha alimentação, se eu só diminuir a minha ingestão calórica, eu não vou emagrecer? Sim, você vai. Mas o que é importante no exercício, na atividade física? É para potencializar os seus resultados e, mais importante que isso, é para conferir para você saúde. Isso é que é o importante. A prática de atividade física, a prática de exercícios não é visando simplesmente a sua perda de peso, o seu emagrecimento, mas sim a sua saúde. Hoje, o número de pessoas sedentárias cresce a cada dia. Pessoas que têm dificuldade de levantar do sofá para pegar o controle e ligar a televisão. Que se o motorista deixar um ponto depois ou um ponto antes do que ela tinha que descer, ela vai reclamando até o trabalho por ter que andar aquilo ali. Hoje nós temos pessoas altamente sedentárias e isso precisa ser quebrado, isso precisa ser mudado. Então, sair do sedentarismo, iniciar uma atividade física, seja ir para academia, seja você fazer uma aula de dança, seja você fazer uma caminhada, potencializa o seu processo de emagrecimento, mas te dá mais qualidade de vida, te dá mais saúde, que isso é o mais importante. O que adianta você estar lá magrinho ou fit, mas não aguentar subir um lance de escada, não aguentar ir daqui a ali porque já tá ofegante, já tá morrendo de cansaço. Então, gente, praticar atividade física é principalmente importante pela nossa saúde. Então, ó, hashtag se movimente, hashtag faça alguma coisa, não fique parado. Alguém colocou aqui, eu estou tentando seguir esses hábitos, mas estou sofrendo. Então, olha, você precisa ver o que é importante para você, o que é prioridade. Faz uma listinha, vê ali o que é prioridade, quais são os objetivos que você quer alcançar, o que você quer mudar e escolhe 2, 3 daquilo ali e foca até você alcançar. Eu não consigo cortar algumas coisas. Você não precisa cortar drasticamente. Como eu falei, você precisa ir aos poucos. Porque se você vai radical, realmente fica difícil, realmente vai dar vontade. Mas se você vai aos pouquinhos, se você vai um dia de cada vez, se
Se você pensa assim, olha, eu preciso cortar o refrigerante, então eu vou focar nisso aqui. Enquanto eu não conseguir tirar o refrigerante, eu não vou partir para outro hábito, eu não vou partir para outro item, porque esse aqui é o que está pegando, é o que eu preciso tirar da minha alimentação, então eu vou focar e vai reduzindo todos os dias. Não tira drasticamente tudo de uma vez, porque vai fazer mal, você não vai realmente conseguir lidar com tudo isso. Mas vai aos pouquinhos, vai gradativamente, porque vai chegar um momento em que você vai conseguir tudo isso daí. E aí você vai e parte para outro item. Então, gente, o que é o básico? O básico é isso que eu falei com vocês. Alimentação e atividade física. E um item muito importante que as pessoas esquecem: hidratação. Hidratação, gente, é importantíssimo em todos os níveis. Não só para emagrecimento, mas para a saúde. Então, nós temos 3 coisinhas que são básicas: se alimentar bem, se hidratar e sair do sedentarismo. Acho que esses são os 3 passos que uma pessoa ela precisa começar a colocar em prática se ela quer mudar os hábitos, se ela quer emagrecer. Comece mudando a sua alimentação, comece vendo o que tem de errado ali, o que você pode mudar, vê tudo. E aí depois que você vê tudo, nossa, minha listinha deu 50 itens que eu preciso mudar. Escolhe 2 e muda. Quando você mudar esses 2, você escolhe mais 2 e assim por diante. Vai chegar um momento que você vai ver que você já vai estar na metade daquela lista. E quando você chegar na metade, com certeza não vai estar mais sendo tão difícil como foi lá no início. Com certeza a caminhada ela vai estar um pouco mais fácil. Então, gente, como eu acabei de falar, não queiram mudar tudo de uma vez. Comece aos pouquinhos. Comece ali, por exemplo, sempre falo com as pessoas que eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de fazer exercício. Comece aos poucos. Faz 20 minutos hoje. Amanhã você aumenta mais 5 e depois mais 5 e assim por diante. Até que isso se torne prazeroso, até que isso se torne gostoso para você. Porque é assim que o processo de emagrecimento ele tem que funcionar. Ele tem que ser prazeroso para você e não uma tortura. Então, gente, bem legal aqui, ó, falou que o refrigerante já não consome há 6 meses. Olha que top. Muito legal isso. Então, se você já venceu esse item, parte para outro. Esse você já venceu, parte para outro. Como você acabou de colocar aí, eu caminhava. Por que você não começa a caminhar agora? Começa 15 minutos, depois 20, e aí você vai aumentando esse tempo, você vai aumentando ali a quantidade de quilômetros, né, que você corre. Vai fazendo isso aos pouquinhos. Se você já venceu o refrigerante, isso só mostra que você é capaz de vencer outro item. Mas você precisa listar. Você precisa ter ali visível quais são os itens que você precisa mudar. O que você ainda não conseguiu modificar, o que ainda está em processo e começar a trabalhar em cada um deles. Mas aos poucos. Mudou um item, você parte para outro. Assim, gente, fica muito mais fácil vocês caminharem nessa jornada, caminharem nesse processo. Então, gente, esse é o nosso 7º episódio da Jornada Emagrecer. Eu espero ter ajudado vocês, né, de alguma forma. Na quinta-feira, às 20 horas, aqui pelo Instagram, nós vamos ter o nosso 8º episódio da Jornada Emagrecer. E eu espero todos vocês aqui na live, gente. E ó, podem compartilhar. Se você chegou um pouquinho atrasado aqui na live, não se preocupa, que essa live eu vou deixar salva lá no IGTV, lá no meu Facebook e também no meu canal Nutrição e Vida no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisinha aqui da live, não se preocupa que depois você vai poder assistir, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês e até quinta!